Bom, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Mônica Sodré, sou líder RAPS, assim como muitos de vocês. Me integrei à RAPS em 2013, via processo seletivo, como todos vocês, e queria dizer que é um prazer conhecê-los pessoalmente. Eu faço parte da equipe da RAPS desde 2014, colaborando em diversas atividades, mais recentemente em atividades relacionadas aos legislativos e no relacionamento da organização com as lideranças com mandato. E esse ano eu tive a oportunidade de fazer parte do processo seletivo do Projeto Líderes. Então, eu conversei com muitos de vocês por telefone, e é muito bom colocar rosto naquelas vozes que eu tive a oportunidade de conhecer em janeiro. Queria dar as boas-vindas em nome da RAPS e de toda a equipe. Queria agradecê-los pela paciência. O processo seletivo foi bastante intenso. Algumas pessoas a gente selecionou a laço, praticamente, porque é um perrengue marcar a entrevista e a gente liga, a pessoa não pode atender, a gente atrasa, enfim, foi um processo bastante exaustivo. Então, obrigada mesmo pela paciência e por terem acreditado na organização que agora vocês estão passando a integrar também. Inclusive, teve uma menina que a gente ligou e tinha ido buscar um veleiro em algum lugar, e a gente tentou falar com ela por diversas vezes, e eu queria saber se ela está aqui, porque eu ia super me convidar para velejar. É? Então, bem-vinda. Estamos trabalhando com convites. Queria agradecer também a equipe da RAPS, que é quem torna esse trabalho e tantos outros ao longo do ano possíveis. Agradecer imensamente. Agradecer ao Guilherme, ao Conselho, aos apoiadores, ao Marcos Vinícius, diretor, a todo aquele pessoal que está em pé lá no fundo, e mais tantas outras pessoas que vocês não veem porque não estão aqui, mas que tornam o trabalho do ano possível. A ideia aqui hoje é contar um pouquinho para vocês do que a RAPS oferece, ou já ofereceu até hoje, nos seus 3 pilares de atuação, né? Basicamente, campanhas e mandatos, com foco para uma ação política pela e para a sustentabilidade. Eu tenho 15 minutos, vou procurar ser bastante breve. A gente vai ter a oportunidade de aprofundar a discussão que a apresentação traz nas mesas agora à tarde. E o professor Zisman vem depois de mim com mais 15 minutos falando sobre a sustentabilidade e sobre as atividades do Centro de Estudos. Tá bem? Então, se algo ficar muito corrido ou não ficar perfeitamente claro, a gente tem a oportunidade de debater nas mesas à tarde. Beleza? Vou com o Prezi, que eu sempre brinco que me dá enjoo, porque é um vai e vem, né? Mas vamos lá, vamos tentar. Como eu disse, vou focar em campanhas e mandatos. E queria que vocês tivessem em mente 2 coisas. Eu vou apresentar muita coisa aqui, e elas estão todas ou quase todas em aberto. Algumas a gente já experimentou e sabe como fazer, muitas a gente não sabe como fazer. E só vai ser possível esse trabalho ao longo do ano se acontecer o que a Marina Elou, que estava sentada lá no cantinho, falou de manhã. Se nós, enquanto rede, funcionarmos, porque a equipe é muito pequena, né? Eu me integrei à RAPS em 2013 e eu vi a RAPS passar por uma super mudança, desde o ponto de vista do número de pessoas integradas anualmente até o número de mandatos. Hoje vocês são 80, quando eu entrei eram 5. Então, a dificuldade de lidar com uma rede muito diversa é gigantesca. E a necessidade do Melchior lá em Remígio é completamente diferente da necessidade do Gustavo Bonafé, vereador em Poços de Caldas. Então, essas coisas aqui só vão sair se vocês nos ajudarem. E está tudo aberto a críticas também. É importante para a gente que vocês tragam os feedbacks e as percepções depois. Tá bem? Em relação às campanhas eleitorais, são conteúdos e experiências ofertadas a toda a rede, voltada para o período de campanha. Então, o mais recente, 2016, e o próximo, 2018. Do que a gente está falando? A gente está falando de Media Training, com o professor Steve Jardin, por exemplo, no módulo 2 de formação, no dia entre 25 e 27 de agosto. São sessões em grupo que ajudam os candidatos a trabalhar questões como voz, postura, entonação e uma série de questões importantes para as campanhas. Temos também o PAP, que é o Plano de Ação Política. É uma mistura de coaching, mentoria e planejamento estratégico e serve para ajudar os líderes candidatos a se desenvolverem. A mentoria foi feita ano passado com as lideranças anteriores, né, dos anos anteriores da RAPS, e via Skype, porque nem sempre é possível reunir as pessoas. Algumas deram certo, outras deram mais certo.
E eu agradeço a Gisele, particularmente, que nos ajudou com a parte de coaching voluntariamente. O PAP foi testado com uma turma piloto de 10 lideranças, que eram candidatos a prefeito e vereador ano passado, e a ideia é expandir esse grupo a partir de agora. Teremos um curso de campanhas eleitorais de 60 horas, com início em agosto e final em maio. Desculpa, está errado ali, né? Agosto a maio de 2018. E vocês encontram naquele flyerzinho que está lá fora, laranjinha, já a data dos cursos que teremos ao longo de todo o ano. Todos os anos, a rede pede por formação, conteúdo. E esse ano, acho que a gente foi particularmente enfáticos em trazer essas oportunidades para todos vocês. Comitê de Apoio à Ação Política, está lá na pontinha. Eu tenho... beleza. Leva auxílio na área de sustentabilidade, principalmente aos candidatos ao executivo, ajudando a compor planos de campanha e de governo que enderecem questões de sustentabilidade. Ano passado, isso funcionou melhor para os candidatos a prefeito aqui em São Paulo. Foram o Ricardo Young e o André Matarazzo, que estava aqui de manhã. Precisamos levar isso para outros candidatos e fazer isso funcionar. E, obviamente, queremos mais participação da rede nesses comitês. Programa eleitoral. O Marcos falou isso um pouquinho de manhã. A ideia é conectar voluntários às campanhas eleitorais. Então, permitir que as pessoas que trazem uma expertise em determinado campo possam auxiliar líderes nos quais se sentem representados e sentem confiança. Nem sempre é possível que isso seja feito presencialmente. Então, no programa do ano passado, que foi a segunda edição, tivemos o mesmo programa em 2014, nas eleições, foi possível a participação pela internet. Então, alguém que manjava muito, por exemplo, de mídias sociais, pode auxiliar um candidato na gestão das suas redes sociais, por exemplo. E livros e materiais. Nós tínhamos uma plataforma em que isso tudo ficava hospedado e estamos fazendo uma migração dessa plataforma para o site. Então, todo o material que a RAPS produz e publica está disponível. O relatório que vocês encontraram hoje, receberam hoje, traz uns códigos para vocês acessarem alguns via telefone, mas está tudo disponível para que vocês se apropriem e contribuam. Isso em relação a campanhas. Em relação aos mandatos, nós temos workshops, tivemos um workshop de transição de mandatos com a participação do ex-prefeito de Bauru, Rodrigo Agostinho. Workshop sobre reforma política, o Marcos comentou isso também na parte da manhã, e esperamos adensar e aprofundar essas discussões. Conselhos de transparência e conselhos políticos, que são sugestões da RAPS. A RAPS gostaria que todas as suas lideranças com mandato tivessem a participação de pessoas para além da equipe para tomada de decisão. O Conselho Político nada mais é do que esse espaço, um espaço de reflexão e tomada de decisão estratégica. E gostaríamos que houvesse a oportunidade de que membros da RAPS possam fazer parte desses conselhos. Conselho de Transparência, a mesma coisa, tentando ofertar à sociedade informações sobre o mandato, gabinete, finanças, orçamento, ações do dia a dia. Temos diretrizes para aqueles que não têm essa experiência implementada ainda, e estamos compartilhando experiências de quem já faz isso. É o caso do Caio Cunha, vereador em Mogi das Cruzes, o caso do Gabriel Azevedo, vereador em Belo Horizonte, que tem experiências bastante interessantes e que gostaríamos que todos conhecessem. Encontros temáticos, como o encontro de vereadores e prefeitos. Tivemos no dia 18 de fevereiro, o primeiro deles, que foi o encontro de vereadores, foi no espaço da RAPS, um espaço bem menor que esse aqui, e abrimos a possibilidade de que vocês, de 2017, estivessem conosco. Queria agradecer aos que puderam vir. E queria avisar também que no dia 8 de... Nós estamos em março, abril, nós teremos o de prefeitos. Então, fica o convite para prefeitos, vice-prefeitos e secretários, me desculpem, para que estejam conosco lá no espaço da RAPS, no dia 8, para a gente discutir as necessidades dos municípios, os problemas que acometem cidades pequenas e cidades um pouco maiores. Além disso, não trouxe aqui, eu peço desculpas pela apresentação, como vocês sabem, eu tive uma defesa de doutorado ontem, o Marcos mencionou, então foi difícil pensar nas duas apresentações ao mesmo tempo. Faltou o monitoramento das lideranças. Se a gente está pregando uma ação política pela sustentabilidade, a gente tem que ser capaz de medir como é que as nossas lideranças estão desempenhando. Ao longo dos últimos 2 anos, a equipe da RAPS e a rede RAPS
vem validando um conceito de acompanhamento e monitoramento das lideranças, sobretudo dos que têm mandato. Nós desenvolvemos 64 indicadores qualitativos e quantitativos, e a ferramenta finalmente ficou pronta agora em fevereiro. Então, esperamos começar a consolidar e sistematizar essas informações das lideranças agora em abril com uma turma piloto. E, como o Marcos mencionou mais cedo, essa ferramenta serve também para avaliar partidos políticos em dimensões quantitativas e qualitativas. Essas dimensões e esses elementos são todos abertos a vocês e nós somos muito gratos se vocês puderem contribuir com o olhar de vocês em relação a isso tudo que a gente vem pensando nos últimos anos. Por último, RAPs nos estados. A ideia é muito difícil a gente mudar a política, todos vocês sabem, e é difícil mudar a política sendo uma organização pequena localizada nos jardins. Precisamos que cada um de vocês faça esse papel. E precisamos descentralizar algumas coisas e levar algumas dessas atividades para os estados. Ninguém melhor que vocês, que moram nas cidades e no estado, ninguém melhor conhece a realidade daquele lugar. Então, o processo de conseguir apoio, levar as atividades, promover as discussões sobre construção de visão de desenvolvimento sustentável, tudo isso precisa vir também dos estados e municípios. E nós tivemos, em 2016, uma experiência piloto com Santa Catarina. Eu gostaria de agradecer ao Anderson pelo trabalho fenomenal que ele e o comitê têm desempenhado. O comitê foi muito bem sucedido em indicar lideranças para o processo seletivo. Esse ano nós tivemos muita gente boa e foi uma pena ter que dizer não para tanta gente boa. E estamos expandindo essa iniciativa dos comitês para outros estados, como Goiás, Mato Grosso, e a ideia é que sejam 14 entre esse ano e o próximo. Precisamos também da ajuda de vocês. Eram essas as atividades que eu gostaria de destacar. Não sei quanto tempo eu tomei, acho que 10 minutos. E gostaria de me colocar à disposição e colocar também a equipe RAPS à disposição de todos vocês e dos gabinetes de vocês para auxiliá-los no que nós pudermos. Super obrigada. Bom, boa tarde a todos. Também é uma honra mesmo estar nesse momento recebendo todos vocês aqui na RAPS, uma instituição, uma organização da qual eu sinto orgulho de ter participado desde 2013. Selecionaram muito mal as pessoas em 2013, escaparam alguns que até hoje não foram candidatos. Até um dia capaz que a gente encare o desafio, mas a gente tem tentado colaborar de outra forma com a organização. Eu sou professor na Universidade Federal de São Paulo atualmente e pesquisador já há muito tempo na área de sustentabilidade, na área de educação ambiental, entre outras áreas afins aí, e tenho tido a oportunidade, junto com uma colega que hoje é empreendedora cívica, a Juliana, de sermos uma espécie de guardiões aí, junto com toda a equipe da RAP, junto com o Marcos e toda a equipe, tanto do nível da diretoria, dos conselhos, até a equipe técnica, que acredita num princípio, que a gente chama o nosso S. Não há uma ação política, né, qualquer aqui nessa nossa organização. É definido na missão institucional que nós gostaríamos que essa política estivesse pautada por um conceito que está no nosso S, do S da RAPS, é pela sustentabilidade, mas sustentabilidade é um conceito em construção na sociedade civil há muito pouco tempo, de modo que há diversas compreensões diferentes do que ela significa, como um conceito, né, sustentabilidade. E nós temos tentado aqui pactuar, porque podemos construir um novo conceito, inclusive, é um conceito em mutação. A nossa rede tem, desde o começo, tentado conversar, dialogar, para pactuar o que nós entendemos pelo nosso S, e esse nosso S é o nosso desafio, porque a nossa ação política, ela não é qualquer uma ação política, mas aquela que quer, de alguma forma, construir uma visão de futuro pautada nesse conceito. E o que eu pretendo nesses 15 minutos que me restam hoje é só fazer uma provocação mesmo. Espero que nós tenhamos mais tempo hoje, tanto hoje nas mesas agora à tarde, mais à tarde, mas como também nos próximos módulos, onde teremos um tempo maior para conversar sobre sustentabilidade. É uma provocação e só um delineamento do que nós entendemos hoje por sustentabilidade,
Para aqueles que são mais inseridos no tema, talvez seja uma banalidade, mas para aqueles que estão ingressando agora, talvez seja importante definirmos alguns princípios. Bom, a ideia é a seguinte: são diversos interesses na sociedade. A política é a ciência do diálogo entre as pessoas para que a gente possa convergir no interesse coletivo. O espaço político é o espaço do debate para definir o interesse do coletivo. Ou seja, é sempre um espaço de negociação. É natural da política que haja uma negociação. E, no caso da sustentabilidade, o que mais amadureceu no diálogo internacional, nacional e local é o conceito de desenvolvimento sustentável. Amadureceu a partir dos anos 60 e 70, principalmente nos 80 e 90, como um conceito, que implica, né, numa figura que é talvez muito conhecida de todos, que é essa daqui. Uma figura que apresenta algumas dimensões do que é a sustentabilidade, e 3 delas são consagradas e clássicas. Uma dimensão social, entende que a sustentabilidade só será possível com o benefício à sociedade, a questão do elemento humano, né, da igualdade, das oportunidades, enfim, a questão social tem que ser uma premissa do conceito de desenvolvimento sustentável. Sem dúvida nenhuma, o econômico ou o capital, que é a questão do crescimento econômico, do desenvolvimento das nações, a lógica toda que nós entendemos que quanto maior e melhor está a economia, melhor estará a condição da qualidade de vida das pessoas. Agrupado a isso, e vem aí do movimento ambientalista, de um segmento de um movimento bem específico da sociedade, a questão do ambiental. É o triângulo que definiu um pouco o que é desenvolvimento sustentável: social, econômico e ambiental. É uma arena de batalha, porque cada um desses interesses, às vezes, diverge do interesse do outro, da outra dimensão, quando não deveria ser entendido como realmente a possibilidade de integração dessas áreas. E, justamente, há uma 4ª dimensão aí, que é a dimensão que nós tentamos trabalhar com mais intensidade aqui na RAPS. O que une tudo isso é a dimensão política. Novidade, isso aqui, Marcos, e não tinha, né? Ficou bonito, não ficou? A cor, eu não sei se agradou muito, mas é porque mudou ali, não era essa não, mas enfim, na hora de passar para outro, estou brincando, tá? Ali a dimensão política é justamente a arena onde esse debate acontece. Afinal de contas, como podemos, né, dialogar, né, os diversos interesses em torno do que possa ser um consenso mínimo de desenvolvimento e de visão de futuro. Bom, se é um espaço de debate, vamos imaginar que a gente pudesse, que a arena política pudesse chamar um representante da área social, um representante da área do econômico e um representante da área ambiental, incorporado no negociador. Como é que seria a negociação dessas 3 dimensões num debate político? Bom, a área econômica, se eu pudesse perguntar para um representante da área econômica, qual é a questão nessa negociação nossa que você não abre mão? É o ponto inegociável que você traz para o debate. E qual é a contrapartida que você dá, caso esse ponto realmente seja respeitado e aceito como o possível, e aí vai ser aceito por todos e vai ser realizado. No caso do econômico, muito provavelmente será colocado, olha, uma coisa a gente não abre mão, que é o crescimento econômico. Em todos os países atuais do mundo se entende que quanto maior o crescimento econômico, melhor será a possibilidade de darmos condições razoáveis de vida para as pessoas. Isso é um ponto inquestionável das nações. Esse é motivo de campanha política. Dificilmente um candidato se elegerá dizendo que não quer crescimento econômico, ou, pelo contrário, quer que haja uma diminuição da economia do município, do Estado ou do país. Em contrapartida, o que oferece, né, o representante da área econômica? Investimentos nas mais diversas áreas, inclusive no social, inclusive no ambiental, que são as outras dimensões. É a possibilidade de realmente aportar os recursos que vêm do crescimento econômico para os investimentos necessários para o desenvolvimento do país. O pessoal da área social, vamos lá, o que vocês não abrem mão nessa negociação? Não abrimos mão nessa negociação do nosso bem-estar. É o ponto de partida da qualidade de vida das pessoas, o bem-estar entendido nos países, pelo menos na maioria dos países que entendem a lógica do mercado e que, portanto, o mercado funciona à base de consumo, a possibilidade de acesso ao consumo de bens, serviços, entre todas as diversidades possíveis de consumo, de bens materiais a serviços ou a outros itens possíveis. Isso a gente não abre mão. O que você oferece, então, para pôr na negociação aqui como contrapartida? Bom, como contrapartida, podemos oferecer trabalho. O trabalho dedicado a aumentar o crescimento econômico, fazer a sociedade funcionar, enfim, é isso que nós podemos oferecer como recurso humano, né, a parte social aí da negociação.
E a área ambiental, se pudesse ter um representante da dimensão ambiental, né, da sustentabilidade, o que esse representante não poderia abrir mão de jeito nenhum? Do equilíbrio desses sistemas biológicos, do equilíbrio ecológico, porque isso sem esse equilíbrio do ambiente natural, não será possível que ele subsista ao longo do tempo. Não poderá haver a sustentabilidade dele. E o que a área ambiental poderia oferecer para a negociação como contrapartida? Os recursos naturais necessários para o crescimento econômico, necessário para o bem-estar humano, os bens de consumo, enfim, tudo que precisa acontecer aqui para que os três sejam beneficiados. O espaço político é o espaço da tentativa de garantir esses pontos inegociáveis e utilizar as contrapartidas para que a coisa possa funcionar numa direção boa para todo mundo. Bom, vejam que tem uma questão importante aqui, que vai explicar os próximas imagens que eu quero mostrar para vocês. Aqui não abre mão do crescimento econômico, portanto, uma flecha azul vai mostrar que esta dimensão precisa crescer ao longo do tempo. O bem-estar é uma questão que a sociedade não negocia. Eu quero cada vez melhor qualidade de vida para todos, um bem-estar maior. Portanto, uma flecha laranja aqui, estou respeitando as cores ali dos meus círculos, também tem que crescer. Para que isso aqui cresça, a área ambiental tem que oferecer o quê? Tem que oferecer, veja que o verde vai sair dos recursos naturais. O que tem que ser aportado para o sistema funcionar é mais recurso para o crescimento e mais material para o consumo das pessoas. Concordam? Essa é a equação que tem que ser dimensionada. Bom, no caso do capital, é uma variável, é uma dimensão que depende da negociação da possibilidade humana. Somos nós que inventamos a economia, nós que executamos, praticamos a economia. No caso do social, é claro, também somos nós que negociamos o que entendemos por bem-estar, o que entendemos por qualidade de vida. Agora, a parte ambiental é uma dimensão que não é uma variável humana. Claro, é uma variável que depende do funcionamento biológico dos sistemas naturais. Foge um pouco ao controle humano. A gente pode fazer algumas intervenções, algumas correções, algumas adequações, mas a dinâmica principal é uma dinâmica natural. As leis que funcionam ali são outras. Bom, vamos desenhar então como é que está. Já que vai crescer o consumo, já que vai crescer a economia, e já que para isso tudo vai ter que ser oferecido mais recursos naturais, vamos imaginar 3 momentos da história do século XX, da humanidade, em que isso aí foi diferente. Até antes da metade do século XX, até o grande boom da economia mundial pós-Segunda Guerra, o planeta, que está ali representado pela sua própria imagem, tinha uma população que consumia recursos, uma economia e uns recursos naturais que cabiam dentro do funcionamento natural de todo o planeta. Cabia, era possível crescer, havia espaço para as flechas se alargarem um pouco. Quando vamos lá para a metade do século XX, nós ainda continuamos, principalmente com o crescimento da economia, né, pós-Segunda Guerra, o impulso do crescimento, tanto do consumo como da economia, também exigiu um impulso, um aumento do uso do consumo dos recursos naturais, até chegar no limite possível para que esses sistemas estivessem equilibrados. O que nós assistimos hoje em dia, desculpa, passei muito rápido, é que, infelizmente, estamos aqui no nosso ano, pelo menos os indicadores, os estudos que estão sendo feitos na área ambiental, demonstram que o consumo já extrapolou a capacidade e a economia idem dos recursos naturais poderem crescer. Por quê? Porque nesta dimensão há um limite. Não é possível crescer mais do que o próprio planeta pode oferecer. Então, aí, o que tem que acontecer aqui? Para que nós possamos ter uma visão de futuro, onde voltemos a ter um equilíbrio entre o bem-estar humano, o crescimento econômico, é preciso que isso aqui regrida para os limites possíveis do fornecimento dos recursos naturais. E onde que isso vai acontecer? Isso vai acontecer, na dimensão da política, uma política pela sustentabilidade. É neste debate que nós temos que, de alguma forma, negociar como faremos o consumo, o que é economia, que economia é serviço de quem ela está, para que nós possamos otimizar os recursos naturais de modo que eles possam ser repostos pelos sistemas naturais do planeta. Conseguindo equilibrar social, econômico e ambiental, nós estaremos, através da política, fazendo uma sociedade permanente, sustentável no futuro.
com transparência, com ética, com os outros valores que a RAPS defende. Portanto, só para concluir, nós entendemos que onde que está o passo além do que nós convencionamos discutir na política. Essa dicotomia entre esquerda e direita, capitalismo, socialismo, certo e errado, e tudo que a gente fala na política, a sustentabilidade ela é uma dimensão nova, diferente, que eu entendo que vai juntar o que há de melhor em todos os sistemas políticos que nós já experimentamos na humanidade e dar um passo em direção ao futuro. Vejam só, tem duas visões clássicas, bem assim, claro, grosso modo, não vamos aqui banalizar os conceitos, mas, enfim, grosso modo, duas visões do século XX precisam ser aperfeiçoadas, não abandonadas, porque a gente aprende com os erros, mas aperfeiçoadas. A ideia do capitalismo e do socialismo. Olha só, no caso do capitalismo, grosso modo, o que significa? O que acredita? Quais são os valores principais? Um crescimento econômico ilimitado. A ideia de que nós podemos crescer sempre é um valor, infelizmente, da economia clássica do capitalismo. E, havendo crescimento econômico, trará bem-estar a todos, pela questão da meritocracia, aqueles que realmente se desempenham, são empreendedores, enfim, que participam, né, ativamente do processo do crescimento econômico, terão bem-estar através dos mecanismos regulatórios do próprio mercado. São algumas premissas, é bem mais complexo que isso, mas só para simplificar a minha análise aqui, o socialismo não é muito diferente. Também acredita no crescimento econômico ilimitado, entendendo que trará bem-estar, mas uma pequena diferença é que este tem que ser regulado e a distribuição, né, das benesses do crescimento econômico se dará através da intervenção do Estado, que garantirá uma distribuição equitativa desse recurso, não por mecanismos de mercado, mas por mecanismos estatais, vamos dizer assim. Ambos defendem, e tem acontecido isso no mundo todo, uma economia crescente que tem esgotado os recursos naturais. O que seria um passo além dessas duas visões, o que pode agregar um pouco de cada uma delas, o que elas têm de melhor. A ideia de que, no século XXI, nós possamos ter uma economia regulada pelos limites naturais. A economia tem que ser regulada pelos limites, não poderia ser diferente, tem que introjetar as externalidades da economia, tem que ser introjetadas no curso das coisas. E que, se esses limites forem respeitados, aí sim será garantido o bem-estar a todos, porque todos terão satisfeitas as suas necessidades básicas, em todos os seres humanos em iguais condições. Estamos falando de equidade aqui. Essa é a busca do que nós chamamos de uma nova visão política, que nós entendemos ser a sustentabilidade. É disso que nós estamos falando, de uma equação muito complexa de ser resolvida, mas que tem que equilibrar todas essas dimensões. E aí o desenvolvimento ele tem que ser reconceituado, a palavra desenvolvimento tem que ser reconceituada para algo que signifique algo mais, algo posterior ao que nós entendemos até hoje como simplesmente sinônimo de crescimento econômico. Esse é o desafio da classe política, encontrar uma nova forma de compreender o desenvolvimento, uma visão de futuro que seja diferente dessa que nós temos aí, porque ela não é sustentável. E, para concluir, aqui na RAPS, então, assim como fez a Mônica, ela gostaria de contar com a sua participação. Nós todos temos o mesmo desafio, nós estamos só encabeçando, coordenando um trabalho que é coletivo. E, para isso, nós criamos o nosso centro de estudos, na verdade, é a estrutura que está nos permitindo organizar eventos, debates, produção de conhecimento, de materiais, que nós vamos ver aqui numa cascata, ou seja, nós, a partir de uma metodologia que foi definida ao longo dos últimos 3 anos, pactuada por todos os membros da rede, nós criamos propostas, né, que são discutidas em uma série de eventos. Esses eventos eles discutem propostas trazidas pelos líderes, ao mesmo tempo que amadurecem as propostas coletivamente que são trazidas e que se criam novas propostas a partir de eventos. Esses eventos normalmente produzem, deles são gerados materiais conceituais, conteúdos, cadernos, propostas, material para o site, rede de boas experiências, bancos de boas práticas, que a Mônica já mencionou. Para tudo isso que a gente está buscando, né, nesse processo todo, é a construção coletiva de uma visão compartilhada de sustentabilidade. Ou seja, estamos criando uma visão de futuro. É isso que nós ansiamos aqui na RAPS, transformar o Brasil e a sociedade como um todo numa sociedade sustentável. Em 2017,
Isso nós vamos discutir com mais propriedade, com mais detalhes ali na mesa. Nós elencamos, nós, rede, né, elencamos uma série de temas que nós vamos priorizar para o debate, claro, sempre abertos à possibilidade de ampliar essa quantidade de temas, mas a ideia é que nós estejamos, a partir de um material já acumulado, que é o nosso mapa do percurso para a sustentabilidade, estamos tentando formar uma coalizão de parceiros, várias outras instituições que, junto conosco, irão discutir que visão de futuro é essa que nós desejamos para o Brasil. Eu sei que eu excedi meu tempo, estou roubando um pouco o tempo da Mônica, mas era isso que eu tinha para provocá-lo, quer dizer, essa é a visão rápida de sustentabilidade. Se preciso de alguma complementação, acho que eu posso passar a palavra a outros membros da RAPS mais antigos, se não, esse era o recado. Tá muito bom? Muito obrigado. A organização pede agora que a gente faça o seguinte: